A maioria dos solos, principalmente os mais pobres, Isabela, necessita de uma reposição de elementos nutrientes em um nível que favoreça o bom desenvolvimento das plantas. Com a Revolução Verde, o homem aprendeu a fazer essa reposição utilizando adubos sintéticos. Agora, em uma reviravolta, experiências mostram que se pode conseguir excelentes resultados aplicando na terra rocha basáltica moída. Um assunto que o SC Agricultura já mostrou aqui e que fez muito sucesso. Por isso, se você não viu, tem agora a oportunidade de conhecer como funciona esse sistema de adubação natural tão eficiente. A Revolução Verde chegou com o propósito de acabar com a fome, um grande pacote tecnológico para a produção de alimentos em larga escala, baseado na mecanização e no uso intensivo de agrotóxicos, adubos sintéticos e outros insumos químicos, além de cultivares, sementes de alta produtividade. A Revolução decolou, é responsável pelo modelo agrícola mais utilizado hoje no mundo, mas quase 6 décadas depois não pôs fim à fome e o custo ambiental e social foi alto. A gente pode aceitar que ela trouxe uma maior produção de alimentos, mas ela causou degradação ambiental muito intensiva. A utilização não só dos produtos químicos, mas também da mecanização para arar a terra, para adubar, a necessidade de arar, degradear. Então, esse conjunto de práticas trouxe prejuízos ambientais muito grandes. Enquanto se repensa o atual modelo de produção, surgem correntes e pesquisas diferentes, mas muitas delas mantêm uma mesma postura: não utilizar fertilizantes e venenos sintéticos. Nesta nova ordem está a agricultura sustentável, onde o menos é o mais adequado para se chegar a um equilíbrio entre baixos custos de produção, produtividade e menor impacto ambiental. Em alguns casos, busca-se no passado conhecimentos que possam contribuir para um futuro melhor na agricultura. Depois de 40 anos de pesquisas, em 1889, um alemão chamado Julius Hensel escreveu o livro Pães de Pedra, onde defendia a utilização de pó de rocha para melhorar as condições do solo. Agora, mais de um século depois, estudiosos, pesquisadores e agricultores aqui em Santa Catarina estão colocando em prática os ensinamentos de Hensel. No município de Porto União, pequenos agricultores estão aplicando nas lavouras o que Hensel escreveu. Wilfred é um deles. Em vez do adubo convencional, aplicou no solo rocha basáltica moída. Esta foi uma reduzir custos e conseguir se manter na agricultura. A tentativa deu certo. Em 40 hectares, Wilfred gastava até R$12 mil com adubo sintético e ureia. Com o pó de basalto, acredite, o desembolso na mesma área passou para R$750 e a produtividade se manteve. Outros anos eu pegava para o NAF e fazia contrato, né, para pagar na safra. E ficava meio endividado. Ficava. E esse ano já... Esse ano eu pagava para trás, ficou um pouco das secas, daí fiquei um pouco pendurado os outros anos, né? O extensionista da Ipagre, Daniel Dalgalo, acompanhou o processo na propriedade de Wilfred e em outras propriedades. Para ele, o pó de basalto pode, sim, substituir com vantagens o NPK, base da maioria dos adubos sintéticos, formada pelos elementos mais importantes para o desenvolvimento das plantas. Ele substitui a adubação química. No caso dessas áreas aqui, não foi mais posto a adubação química. Podemos alegar que tem o residual de anos anteriores, mas esse residual não explicaria esse teto de produção que esse produtor está tendo aqui, usando apenas pó basalto e plantas de cobertura com manejo agroecológico do solo. Nós temos notado nesta área aqui, que é uma área que está indo para o 3º ano de manejo agroecológico e o 1º ano de pó basalto, a menor incidência de pragas e doenças e um ciclo da planta onde ela se mantém verde, se mantém mais vigorosa durante mais tempo. Isso foram observações não apenas nessa área, mas todos os agricultores
aqui em Santa Catarina e no Paraná, que estão trabalhando com pó basalto, tiveram essa mesma constatação. O professor Bernardo Knapp, que há mais de 20 anos estuda e faz testes com pó de basalto como fertilizante para o solo, explica que a rocha basáltica possui uma grande diversidade de nutrientes químicos e, por isso, tem a capacidade de recuperar o solo e ajudar no desenvolvimento das plantas. Segundo ele, o adubo sintético faz as plantas crescerem, mas, em contrapartida, enfraquece o solo e deixa os alimentos pobres. O professor conta que análises foliares comprovam que os alimentos cultivados em solo fertilizado com pó de basalto ficam mais saudáveis, ricos em nutrientes. Porque a análise química do pó basalto indica ao menos 19 elementos químicos, não só potássio, fósforo, mas está presente o manganês, está o cobre, está o zinco, está o cobalto. Isso é importante para a planta e para quem come a planta. Então, certamente vamos remineralizar todo o ser vivo fazendo esse processo. É um lado ambientalmente correto, porque o pó ele não se dissolve rapidamente, ele tem que ser trabalhado pelos micro-organismos, pelas raízes que soltam ácidos próprios, elas vão buscar então os elementos que precisa e pouca coisa vai para os rios. Enquanto que o NPK é solúvel, a planta aproveita que puder, o que não pode vai para os rios. Aí nós estamos com os problemas ambientais dos rios. Como pedra, o basalto não é solúvel, por isso a moagem para ser transformado em pó. As partículas pequenas têm grande área de contato com o solo e, aos poucos, com a ação dos elementos naturais, como umidade e calor, liberam nutrientes. Mas, para isso, outro fator também é muito importante. Tendo micro-organismos, que são bactérias e fungos, e hoje há estudos muito bacanas sobre isso, como eles trabalham, a minhoca, inclusive, etc., trabalham para que seja aceitável para a planta. Aí a planta absorve. Plantas de cobertura e plantio direto potencializam o efeito do pó de rocha justamente porque aumentam a vida no solo. Wilfred sabe bem disso e também já aprendeu o jeito certo de lidar com o basalto moído. Que não pode mexer com a terra, né? Primeira coisa é fazer adubação verde e quanto menos mexer com a terra. Daí ele funciona. Agora se começar a arar e coisa, aí ele não... Que ele funciona porque a terra tem os micro-organismos que funcionam, né? Ele ajuda a liberar mais e a planta vem mesmo. Porque se fizer assim, eu fiz uma área assim que foi mexida, então ele já deu um pouco menos produção. Aí ele veio até, me procurou para nós fazer uns testes e aí a gente começou a testar. Mas de imediato já deu resultado. Coisa de 60, 90 dias, nós já tivemos resultado surpreendente. Hoje em dia eu uso o pó de brita, né? Em toda a plantação que eu faço aqui, a gente está usando o pó de brita. Porque a gente economiza, eu estou economizando na adubação, no inseticida, que a planta fica mais vigorosa, com a folha mais compacta. A partir de 1 grama de pó de rocha para cada litro de terra, de substrato que o pessoal usa nas flores, já tem incremento na produtividade, já tem melhorias em todas as características da planta. Na minha plantação eu uso em toda ela, sempre nas irrigações, uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias é usado o pó de basalto. A gente usou essa quantidade que o Girinei propôs, as 2 gramas por litro de água, né? E a gente teve todo esse resultado. A gente não sabia que isso era tão bom, aquele pó de brita, porque ninguém conhecia. E agora nós vamos começar a usar em toda a muda. Hoje tem em torno de 50 produtores que estão usando o produto e que provavelmente nunca mais deixarão de usar o produto. É que tem uma melhoria na questão de vitaminas e sais minerais dessas plantas. Ou seja, e esse, vamos dizer assim, aporte maior de vitaminas e sais minerais, ele vai refletir na saúde daquelas pessoas que vão se alimentar com esses vegetais. Ela é de fácil acesso, ela é uma tecnologia limpa, a forma de utilizar é muito tranquila, não tem, a receita é muito fácil. A adubação com pó de rocha reúne profissionais para discutir os avanços da pesquisa. Os produtores do Paraná, que já fazem uso desse produto há quase 30 anos, contaram as suas experiências.
Foi realizado nesta semana o segundo dia de campo do uso de pó de rocha na cultura da soja e o primeiro para a cana-de-açúcar. No encontro, produtores, pesquisadores, engenheiros agrônomos e geólogos discutiram o uso dos recursos minerais locais na recuperação do solo. Representantes de instituições importantes compareceram. Nós podemos destacar geólogos do CPRM, que é um serviço de geologia, a própria Embrapa, o pessoal dos ministérios que estão presentes aqui, da Universidade de Brasília, da UFG. Então, é um grupo de pessoas que vêm, inclusive, de universidades, por exemplo, a Universidade de São Paulo, a Universidade do Rio de Janeiro, que acompanham e que acreditam no jeito de fazer da transferência de tecnologia do uso de rocha no solo, de acordo com as características regionais. Conforme o desenrolar das pesquisas vai acontecendo, as observações vão aumentando. Hoje o trabalho é feito em culturas diferentes. Um dos pontos fortes é a utilização dos minerais que estão por perto, economizando até no frete. Você observa redução de custos, aumento de produtividade, redução de utilização de herbicidas, inseticidas, fungicidas. Você interage com o meio ambiente, com o agricultor, economicamente, com o meio ambiente e com o crescimento regional. Não é só substituir adubo, mas construir uma fertilidade, aumentar a argila no solo, quando no caso das areias, ou colocar nutrientes, no caso desses nossos planaltos, nossos chapadões, que tem uma característica química muito estável. Então você colocando alguma coisa que melhore, que remineralize, que rejuvenesce esse solo. No evento, a presença de 2 produtores rurais do Paraná que fazem uso do pó de rocha há quase 30 anos. Eberhard, com o sotaque alemão muito carregado, não esconde a empolgação com os resultados. Disse que em todas as culturas pôde observar mudanças benéficas, inclusive na fertilidade das vacas que se alimentavam do pasto tratado com pó de rocha. Sobre os pastos, as vacas tinham ficaram mais saudáveis. Nós sabemos isso por causa da fertilidade da vaca. E nas frutas sabemos, detectamos mais durabilidade, gosto melhor e resistência das plantas. O amigo e também produtor Horst Thyssen revela que não acreditou na informação quando ouviu pela primeira vez. Eu achei isso uma piada, mas me convenceram a fazer o teste e os resultados foram absolutamente impressionantes. A utilização é frequente em todas as culturas que ele planta. Eu planto soja, milho, feijão, pastagem para fornecer alimentação pro gado no inverno para terceiros, aveia, trigo, triticale, culturas normais do sul, no Paraná. Aplicar sempre em pequenas doses, não oferecer muito mais do que a planta necessita.